Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que traz conforto, mas que também nos confronta, essa palavra que nos abençoa, essa palavra que nos fortalece, que nos direciona, mas que também nos exorta e que também nos corrige. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa também aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você deixar o seu like, é você curtir esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas. E você pode também agora ser um mensageiro de boas notícias. Você pode ser um mensageiro das boas novas de salvação, compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos aí que você participa e envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus nessa manhã. E eu creio que Deus tem algo especial para falar ao seu coração e ao coração de muitas outras pessoas para as quais você pode compartilhar esse link de forma que essa palavra alcance essas pessoas, tá bom? Esse é o meu pedido para você nessa manhã, para que você compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos concluir hoje o capítulo 6 de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Se você tiver acesso fácil aí à Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, ou então você pode ouvir a leitura que eu vou fazer nesse momento, tá bom? Marcos capítulo 6, versículos 45 a 56 nos diz assim: Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco já estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar pela quarta vigília da noite. E queria passar adiante deles, mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogava-lhes que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto. E todos os que a tocavam eram curados. Nós vemos nesse texto que Jesus ele se importa com o sofrimento humano. Jesus se importa com o sofrimento humano e ele é o socorro que todos nós precisamos para qualquer área e para qualquer aspecto da nossa vida. Veja que o texto começa com uma sequência do que nós estudamos ontem, no momento que Jesus multiplica os pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, e alimenta uma multidão. E agora, Jesus, então, ele despede os seus discípulos para que eles pudessem ir para o outro lado, ir para Betsaida. Eles passassem para Betsaida, Jesus fica ali despedindo a multidão. Depois que Jesus despede a multidão, é interessante que ele não vai imediatamente ao encontro dos discípulos.
O texto diz, no versículo 46, que Jesus mandou a multidão para casa e foi ao monte orar. Ontem, inclusive, eu falei aqui um pouco sobre a importância que Jesus dava à oração. A importância que Jesus dava à comunhão com o Pai. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus tinha o seu momento a sós com o Pai. Veja, se o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha o seu momento a sós com o Pai, que dirá nós? Nós precisamos ter o nosso momento com Deus. E aí eu pergunto para você nessa manhã, qual foi a última vez que você se desconectou de tudo e de todos e parou para orar ao Senhor? Parou para falar com Deus? Nós podemos falar com Deus em qualquer momento do nosso dia, onde quer que nós estejamos, seja lá o que nós estivermos fazendo. Mas é imprescindível termos também aquele momento em que nós nos desconectamos de tudo e de todos e paramos para simplesmente orar e falar com o Pai. E Jesus fala sobre isso no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai Celestial. Então eu quero já nessa manhã despertar você para a importância da vida de oração, com o Pai. Então isso é algo extremamente importante. Mas daí o texto diz que anoiteceu, o barco já estava no meio do mar, Jesus estava sozinho em terra, e o versículo 48 diz o seguinte: e vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar pela 4ª vigília da noite e queria passar adiante deles. Olha que coisa interessante nós observamos nesse texto. O texto diz que eles estavam cansados de remar porque o vento lhes era contrário. O vento lhes era contrário. Os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Eles haviam entrado no barco, estavam atravessando em direção a Betsaida, conforme o próprio Jesus havia dito. Mas mesmo estando obedecendo a Jesus, eles não estavam isentos de, naquele momento, enfrentar um desafio. De enfrentar aqueles ventos fortes contrários ao barco. E o texto diz que eles estavam cansados de remar. E quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, nós também nos sentimos cansados de remar, cansados de lutar, cansados de batalhar, cansados, simplesmente cansados, física, emocional e às vezes até espiritualmente. Mas interessante é que Jesus ele percebe o nosso cansaço. Jesus conhece os nossos limites. Jesus sabe até onde nós podemos ir. E os discípulos estavam no limite. Jesus então vai ao encontro dos discípulos. Entre as 3 e 6 horas da madrugada. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Interessante observar, queridos, que quando nós menos imaginamos, quando nós achamos que as nossas forças se foram completamente e nada mais podemos fazer, Jesus vem ao nosso encontro, trazendo paz, trazendo calmaria, trazendo segurança, trazendo a certeza de que Ele está no controle do nosso barco, de que Ele está no controle da nossa vida. Veja que o versículo diz, no versículo 49 a 51, o seguinte: ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido ainda o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Olha só, quantas vezes nós estamos passando por lutas, estamos enfrentando algumas dificuldades, enfrentando alguns desafios, e quando Jesus vem ao nosso encontro, ele vem de uma forma tão gloriosa e tão surpreendente que nós muitas vezes ficamos sem reação, nós muitas vezes ficamos surpresos e muitas vezes até assustados com o agir de Deus. Os discípulos ficaram assustados, eles não imaginavam que Jesus fosse até eles andando sobre as águas. Eles não imaginavam que Jesus iria até eles daquela forma, eles ficaram assustados. Acharam até que era um fantasma. E Jesus disse para eles o seguinte: olha, não tenham medo, fiquem tranquilos, sou eu. E aí o texto diz que Jesus entrou no barco. Jesus subiu para junto deles no barco e o vento
cessou. Olha, queridos, muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos algumas lutas, alguns ventos contrários, algumas dificuldades, alguns desafios. E nós às vezes achamos que não conseguiremos vencer, que não conseguiremos suportar, que não conseguiremos superar aquela situação. E aí vem Jesus ao nosso encontro. E ele entra no barco da nossa vida e o vento cessa. E aquele problema se resolve. E aquela situação se resolve. Porque a presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. A presença de Jesus na nossa vida nos dá segurança. A presença de Jesus na nossa vida nos traz serenidade. Mesmo que lá fora o vento esteja batendo contra nós, mas quando Jesus entra no barco da nossa vida, o vento cessa. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre o vento, sobre as águas, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. E é interessante, queridos, que o texto diz que os discípulos ainda não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles estavam ainda com o coração endurecidos, eles ainda não haviam compreendido o que havia acontecido. Sabe, queridos, quantas vezes nós não compreendemos também o agir de Deus? Deus já tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus já tem feito coisas grandiosas na sua vida. Ele já tem feito na minha vida e eu sei que na sua vida também. Mas às vezes nós não nos damos conta da grandeza de Deus e do poder de Deus. Às vezes nós não nos damos conta de quão grande é o poder de Deus e às vezes, diante de uma situação adversa, nós ficamos com medo, nos sentimos inseguros, ficamos temerosos, ficamos sem saber como agir. E é justamente aí que nós precisamos ainda mais buscar ao Senhor. É aí que nós precisamos ainda mais clamar ao Senhor e pedir misericórdia ao nosso Deus. Olha, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Precisamos reconhecer até mesmo a nossa incapacidade de crer. Precisamos, inclusive, reconhecer a nossa dificuldade, muitas vezes, de continuar confiando no Senhor. Às vezes é desafiador continuar confiando. Às vezes é desafiador continuar crendo quando as coisas parecem não estar acontecendo, quando as coisas parecem não estar se resolvendo. Nem tudo acontece no tempo que nós queremos. Nem tudo acontece da forma como nós imaginamos que deveria acontecer. Mas Deus sempre sabe o que faz. Deus sempre sabe quando agir e como agir. Então eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus é o socorro que você precisa. Jesus é o socorro que nós precisamos em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. O texto continua dizendo, a partir do versículo 53, que terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. E logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças. E rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto. E todos que os tocavam, eram curados. Todos os que a tocavam eram curados. Jesus é aquele a quem nós podemos levar as nossas dores, as nossas inquietações, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, e Ele pode resolver. Veja, queridos, quantas vezes nós corremos de um lado para o outro, batemos em tantas portas buscando a solução para alguma situação que estamos enfrentando, para algum problema que estamos enfrentando, e nos esquecemos de quem é o verdadeiro socorro para a nossa vida. Jesus é o verdadeiro socorro. Jesus é aquele que tem todas as respostas que nós precisamos. Jesus é aquele que tem realmente a direção para a nossa vida, o conforto para o nosso coração. Talvez você esteja se sentindo cansado, desanimado, triste. Talvez você esteja até mesmo sem saber mais o que fazer.
Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a sua sobrecarga? Qual é o peso que você tem carregado? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Talvez você esteja se sentindo cansado, desanimado, abatido, porque você está levando tudo sobre os seus ombros, porque você está tentando resolver do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Eu quero nessa manhã convidar você a entregar as suas inquietações, as suas preocupações, a colocar o seu fardo diante do Senhor, a colocar diante de Jesus tudo aquilo que tem inquietado o seu coração. Eu quero te convidar nessa manhã a colocar diante de Jesus tudo aquilo que tem sido uma sobrecarga para você, tudo aquilo que está além da sua capacidade de carregar, tudo aquilo que está além da sua capacidade de fazer, tudo aquilo que está além das suas forças, coloque diante do Senhor. Não fique tentando se mostrar forte quando na verdade você está se sentindo fraco. Reconheça para o Senhor, abra o seu coração para Deus e diga: Senhor, eu estou me sentindo fraco, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo vislumbrar algo diferente. Fale para o Senhor, abra o seu coração para Deus. Deus, Ele conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas incapacidades, Deus conhece as nossas imperfeições. Talvez o que esteja precisando é você realmente reconhecer o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende de Deus, o quanto as suas forças não foram suficientes para resolver essa situação. O texto diz que os discípulos estavam cansados de remar. Talvez você já esteja cansado de tentar resolver esse problema. Talvez você já esteja cansado de tentar solucionar essa situação. Mas você continua lutando com as suas próprias forças, tentando resolver do seu jeito, tentando resolver na força do braço, tentando resolver na força do argumento. Coloque diante de Jesus. Apresente para Jesus aquilo que está inquietando o seu coração. Lance diante de Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, aquilo que você não está conseguindo dar conta. Coloque diante do Senhor. Quando você coloca diante do Senhor, quando você reconhece que nada mais pode fazer, quando você reconhece que suas forças já se foram, então você recebe a força que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele pediu ao Senhor que tirasse dele o espinho na carne. E o Senhor simplesmente disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você reconhece que é fraco, é quando você reconhece que não dá conta, que o meu poder se aperfeiçoa em você. É justamente quando nós reconhecemos que nada mais podemos fazer, é justamente quando nós reconhecemos o quanto nós dependemos de Deus, que nós percebemos, nós sentimos o agir de Deus na nossa vida. Desista de lutar sozinho. Lute com Jesus, ao lado de Jesus, tendo Jesus em sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vem ao seu encontro para lhe socorrer, para lhe dar paz, para trazer calmaria, para trazer bonança, para trazer sossego ao seu coração. Não desista. Simplesmente busque ao Senhor. Entregue a Ele aquilo que você não está dando conta. Confie no Senhor. Descanse nele. Faça aquilo que é responsabilidade sua. E aquilo que você não dá conta, deixe nas mãos do Senhor. Ele vai te surpreender, acalmando os ventos, trazendo paz ao seu coração e dando a você a certeza de que você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor está com você. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça disso, o Senhor está conosco. Ele já está cuidando de nós. Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, vamos aproveitar que hoje é o último dia de reflexão aqui na semana. Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa semana que se passou, por cada cuidado, por cada provisão, por cada livramento que o Senhor nos deu.
Muito obrigado, ó Deus, porque em todo o tempo o Senhor caminhou conosco. Em todos os momentos o Senhor estava ao nosso lado. Em nenhum instante o Senhor nos desamparou. Em nenhum instante o Senhor estava ocupado demais que não podia nos atender. Pai querido, a nossa oração nessa manhã é de gratidão por tudo quanto o Senhor fez e tem feito por nós. E a nossa oração também é um pedido para que o Senhor nos ajude a continuar olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Queremos, Pai, apresentar a nossa vida e colocar diante de Ti todas as nossas inquietações. E o Senhor, Pai, bondosamente, continue nos fortalecendo para que continuemos firmes na caminhada cristã. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos familiares, por cada pessoa que o Senhor tem nos permitido alcançar através da pregação da Tua Palavra, através desse canal de comunicação. Que a Tua Palavra, Pai, encontre morada em cada coração. Que o Senhor, Pai, bondosamente, cure aqueles que estão enfermos, salve aqueles que estão perdidos, traga de volta, Senhor, para a Tua casa aqueles que estão distantes de Ti. Que o Senhor, Pai, supra as necessidades de cada um daqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade. Que o Senhor, Pai, bondosamente esteja também abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor, Pai, esteja dando paz ao coração que está aflito. Que o Senhor, Pai, esteja dando segurança para o coração que está temeroso. E que o Senhor, Pai, continue demonstrando a Tua graça e a Tua bondade sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Estamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer a você que esteve conosco em mais essa manhã. Eu peço para que você compartilhe esse link para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Eu creio que se Deus abençoa a sua vida, Ele pode abençoar a vida de outras pessoas também através dessa palavra. Deus abençoe, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, você tem mais um encontro marcado com reflexão e vida. Deus abençoe, forte abraço e até lá, se Deus quiser.